Nosso tema de hoje é toques sutis e outras práticas. E para falar sobre isso, eu convidei a minha amiga, minha colega de muito, muito tempo, a Maris. Maris, eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou psicóloga, eu fiz psicologia na Unesp de Assis, eu sou mestre pela Unesp de Assis e fiz vários cursos e o principal para mim foi o cinesiologia lá no SEDES, que permeou aí toda a minha vida, minha maneira de trabalhar e de viver, É. que foi onde a gente se conheceu. Então, eu gostaria de saber de você como é que essa terapeuta que você é hoje, como é que você recorda das ideias primeiras que vão acontecendo na sua vida quando você ainda é criança, se você tinha já uma ideia de trabalhar do jeito que você trabalha? Quando eu era criança eu queria ir para a Lua, né? Ah, que demais! Porque eu vi ao vivo na TV com 12, 13 anos o homem chegar na Lua. Então eu queria estudar astronomia, imagina, né? Sempre na minha cabeça foi isso, eu ia fazer astronomia. Até que com a maturidade e tal, eu resolvi que eu ia fazer medicina, mas eu queria ser psiquiatra. Só que para ser psiquiatra, eu tinha que fazer uma faculdade de medicina, que não era aqui em Assis, eu tinha que deixar a minha família, que era uma família de idosos, né? Avô, avó, uma tia especial e minha mãe, que já era viúva e que cuidava desses três. E eu teria que ir para Botucatu. E aí, pensando bem nessa coisa de sangue, de cortar corpo de defunto, de todo aquele caminho, eu achei que era muito longe. Como Sim. eu ia morar nos Estados Unidos, como eu ia fazer intercâmbio, então eu fiz um vestibular aqui em Assis, na psicologia, que na época era USP, era campus isolado da USP. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu passei. Minha mãe me mandou a documentação de que eu tinha passado. Como eu era aluna intercambiária, eu pude fazer a matrícula e trancar, porque eu não estava no país. Quando eu vim embora, eu comecei a pensar em tudo que eu tinha vivido e deixar de novo minha mãe sozinha, com tanta responsabilidade. Eu era nova ainda, eu tinha 18 anos, eu falei, eu vou começar a psicologia e ver como é que é isso, né? E Ah, comecei psicologia e falei, eu acho que é isso que eu quero, estudar só a mente, nada de estudar doenças físicas e tudo aquilo que a gente sabe que envolve a medicina. E aí fiquei fazendo psicologia e sabe que eu acertei? Teria errado se eu tivesse feito medicina. então, você estava me contando então da sua infância. E aí, no meio, na sua infância, o que foi que você acha que, além dessa vontade de ver o céu, que mais trouxe para você perto dessa sua ideia de se transformar em terapeuta? Ah, ou você não tinha, mas você ia fazer medicina? É, eu ia fazer astronomia, né? Aí, mais para frente que eu pensei na medicina, e na verdade, de me transformar em psicoterapeuta foi já na faculdade. Ah, Porque daí, entendi. antes da faculdade, eu estudei muito piano. Meu pai queria que eu fosse uma concertista. E eu tinha aulas com um professor belga que mal falava português, mas aos 8 anos de idade, 7 anos de idade, eu já tocava Mozart, né? Olha, Aos 9, 10 anos, eu tocava valsas de Chopin, já estava começando a estudar algumas partituras de Beethoven. Tinha coisas que eu estudava por minha conta porque eu gostava muito, né?
Aí meu pai adoece e eu venho para Assis e fui matriculada na melhor professora de piano da cidade e ela achou que era um absurdo alguém do meu tamanho, da minha idade, porque eu era muito pequenininha, né? Até hoje eu sou baixinha. Com aquela mãozinha tão pequena, tocar partituras tão difíceis. E me deu uma música chamada Bolinho de Manteiga, que era uma coisa para criancinha. E daí meu pai morre e me desestimulou, né? Mas ainda em contato com a música, eu mesma me mudei de professora e fiquei quase que especialista em chorinhos e bar, que era o que eu gostava muito, né? Mas o sonho da astronomia já estava indo embora. Aí eu fui para o balé, então eu tocava, porque a minha família é uma família de músicos. O meu avô tocava na banda, meu avô tocava baixo na banda, meu pai sempre cantou em coral, por isso o meu nome, Maris Estela, que tinha uma música muito bonita chamada Ave Maris Estela. Então, meu nome vem daí, né? Então, eu continuei no piano e fui para o balé. Foi o meu primeiro contato com o corpo. E o balé você tem quantos anos? 12, 13 anos. Fui para o balé e fui para a faculdade. E na faculdade eu conheci o Rolando Toro, da biodança. Olha! Aí eu tive certeza de que eu estava no caminho certo, porque daí eu queria trabalhar com biodança, que envolvia corpo e música, com adolescentes. Então, eu terminei a faculdade, fui para São Paulo e tive aulas com a Bernadette, de biodança, que era uma pessoa intimamente ligada com o Rolando Toro. E eu era a primeira bailarina daqui de Assis, né, da nossa escola de balé, e a professora me disse assim, olha, você vai para São Paulo, você vai dançar, você vai chegar numa turma onde todos são primeiros bailarinos. Então, você tenha o cuidado de saber que vai ter gente melhor que você. E eu fui para o estágio. Então, eu deixei o piano, fui para São Paulo, eu fazia balé de manhã, de tarde e de noite, eu fazia biodança e essa era a minha vida. E eu tinha um trabalho de psicologia, eu era voluntária num trabalho com a Mag Windows. E quando foi? E depois de 3 meses de aula de balé no estágio, minha professora sempre me punha no meio da sala, né? Todo mundo demorava 6 meses, 1 ano para se adaptar, para fazer os exercícios, para ter uma postura. E eu já cheguei como melhor aluna. Olha! E aí, nessa época, eles estavam formando grupos pequenos para dançar pelo Brasil inteiro. E um dos meus professores um dia disse assim, que ia ter uma apresentação no Morumbi, no AMB, perdão, e ele disse, olha, a gente não vai ter primeiros bailarinos, mas a Maris vai passar no palco abrindo o nosso tema, né? Ela e fulano de tal. Daí eu falei, nossa, eu vou merecer isso então, porque eu não sou muito alongada, né? E fui para uma aula de alongamento. Nessa aula de alongamento eu tirei a patela do lugar. E aí acabou a minha biodança e a minha vida de bailarina do estágio. Aí eu tive que virar psicóloga. E aí eu fui fazer uma especialização no SEDES, eu fiz psicodinâmica
com adolescentes. E quando eu ia atender, tinha uma turma que ficava lá no bar, na cantina, tomando suco de laranja. E tinha um velhinho que era uma gracinha que ficava junto com eles, que era meio carequinha, que estava sempre de boina. E eu falava assim, mas eu acho que é esse curso que eu quero fazer. Quem será essa gente? Né? Mas eu nunca tive coragem de ir lá perguntar. Essa gente era o Sandor. E eu olhava e falava, era aquilo que eu quero fazer. Até que em 85, entrou no nosso consultório a Lúcia Minari. E a Lúcia começou a contar que ela fazia uma especialização no SEDES, e um dia ela falou, posso fazer um trabalho com você para você ver o que é? Ela fez uma calatonia e eu fiquei apaixonada por aquilo. E aí ela me contou que ela fazia parte daquela turma que ia tomar suco de laranja com aquele velhinho bonitinho. Então, aí em 86 eu fiz o meu primeiro curso de técnicas de relaxamento na Orion, que era ali no Itaim, pertinho do meu consultório. Pertinho da minha casa. Pertinho da tua casa. Aí eu conheci Janus e nunca mais larguei dele. Ele nunca mais largou de mim, porque eu fiz todos os cursos possíveis e impossíveis dele. Ah, você fez os cursos do Janus. Aí ia ter a seleção para o curso que era do Sandor, do SEDES. E aí eu morria de medo, falava, Janus, ele não vai me aceitar nunca, olha essa mulherada aí. E eu era uma caipirona do interior. Falei, não vai me aceitar nunca. E ele só dava risada, né? Só imagina. E eu acabei ficando muito amiga deles todos ali, né? Do Janus e da Agnes e as outras pessoas que transitavam por ali. E nunca mais larguei de ninguém. Aí o Sandor foi embora e eu continuei no SEDES, né? Junto com você, que também continuou. E eu só deixei de fazer as coisas quando eu vim embora. A Celine disse assim, olha, depois do grupo de estudos, fique, porque eu quero mostrar uma coisa para você. Eu convidei umas outras pessoas e eu quero mostrar uma coisa para você. Eram as danças circulares. Ah, que demais! Aí a gente começou esse grupo de dança circular com a Celine. E aí eu comecei a dançar lá e eu tinha um grupinho de estudantes aqui e nós começamos 4 ou 5 pessoas a dançar aqui na minha casa. Porque eu tenho uma varanda que é redonda. Olha que incrível! E aí a gente dançava ali na varanda e aí começou a chegar mais gente. Começou a chegar mais gente, eu comecei a dançar no coreto do Jardim da Catedral, da praça, que é aqui na esquina de casa. E começou a chegar mais gente e a gente foi dançar no meio da praça. Nós éramos uns 10, 15 mais ou menos, né? E aí eu comecei a entender o que eu tinha vindo fazer em Assis. E um dia a gente está lá dançando e de repente a gente vê um monte de idosos assim, correndo, 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 e devia ter uns 30. A gente pode dançar também? Né? Era o coral da catedral que ensaiava na segunda-feira à noite e eles foram brincar com a gente. Então, você imagina o que virou isso. Toda segunda-feira, aquele monte de gente dançando na praça. Isso tudo é dança circular. Isso virou... Assis é uma cidade que dança. Quando eu venho embora de uma vez para Assis, eu resolvi que o meu trabalho de mestrado ia ser sobre dança circular. Quando eu comecei as aulas, que eu comecei a
a pensar como eu ia escrever, o que eu ia pesquisar, me dava uma coisa assim, mas eu estou traindo o Sándor. Por que eu vou falar de dança circular se eu tenho tanta coisa para falar do que ele me deu? Aí eu mudei o projeto. Conversei com a minha... o projeto. Foi aí quando eu conversei com a minha orientadora e falei, eu não posso falar de dança circular. Eu tenho que falar de toque sutil. Porque, de verdade, o que eu faço é toque sutil. E não foi muito fácil, porque teve muita gente que foi contra. Muito interessante. Então, e aí como que fica o seu consultório do dia a dia, né? Agora... Então, aí assim, aí eu parei de dançar, ninguém mais quis dançar, né? E eu fui para o consultório, eu fazia vários grupos de estudos sobre Jung, a gente fazia trabalho corporal em grupo, e os atendimentos, né? Embasado na teoria junguiana, e sempre, sempre, sempre um trabalho corporal, sempre, né? E sempre com muito resultado. Alguns pacientes que não queriam ser tocados, eu sempre percebi que eles andavam um pouco mais devagar do que aqueles que são tocados, sabe? Aqueles que permitem que o trabalho corporal seja realizado, né? E também percebia, e percebo ainda até hoje, né? Aquilo que o Sándor dizia, quanto mais sutil, mais profundo. Mas ainda é uma prática pouco conhecida aqui no interior. Me diz uma coisa, você acha que esse trabalho ele é benéfico para quem tem, quem está passando por um período de ansiedade, de depressão? Você acha que esse trabalho ajuda? Esse trabalho me ajuda um paciente com fibromialgia que teve uma consciência corporal e teve uma redução de dor e uma elevação no nível de energia de deprimidos e uma tranquilidade com ansiosos. E hoje que eu tenho feito alguns atendimentos online e que daí eu gravo alguma coisa e envio para a paciente, o relato que eles me dão, o feedback que eles me dão é muito positivo. Dessa conversa que a gente teve, você tem alguma coisa que você gostaria de deixar como contribuição para terminar a nossa conversa? Eu não tenho uma coisa pontual para dizer. Eu acho que eu só fui ouvindo meu coração, sabe? Eu fui fazendo, Sueli. Eu fui fazendo. Eu fui aceitando. Se eu tiver que deixar um recado para alguém, é assim, ouça mais. Sim. Né? O que a vida está dizendo. Porque ela está dizendo, as dicas, as coisas estão sendo faladas. A gente precisa ter esse terceiro olho para ver e o terceiro ouvido, que talvez seja o coração, para ouvir. Sim. Né? Em todas as entrevistas, a gente percebe que as pessoas acabaram sempre ouvindo esse chamado ou essa lembrança de que o que a gente veio para fazer era cuidar de gente e que a gente se disponibilizou, só que a gente acha que tem que fazer do jeito que a gente acha. Então, por exemplo, eu achava que tinha que fazer medicina, você também, mas aí você viu assim, não era isso. Então, ser capaz de desapegar daquilo que era o desejo e se disponibilizar para aquilo que é o que tem que ser. Bom, Maris, amei falar com você.
descobri mais coisas ainda que a gente compartilhou. É muito incrível essa reviver momentos em que a gente estava junto e momentos em que a gente estava convivendo paralelamente. Por exemplo, descobri que o seu consultório era super perto da minha casa e a gente nem soube disso, só ficamos sabendo agora. É muito bom, então eu agradeço muito a entrevista e toda essa conversa incrível. Eu que agradeço, Sueli, é uma oportunidade linda de estar podendo conviver com você de novo, com a Marina, com a Suzana e com a Lúcia. Só pena que a gente não pode estar ao vivo e a cores para tomar um chá, comer bolo, para desabafar depois, tudo bem. A gente ainda vai chegar essa hora. A gente vai chegar. Então, obrigada, viu, Sueli? Foi muito bom. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e aguardem as próximas entrevistas. Até lá!